Estamos praticamente a 30 dias das eleições e já sentimos, com mais profundidade, toda essa movimentação dos partidos, dos candidatos. Não deixa de ser uma festa democrática que nós estamos acompanhando e vivenciando desde 1989, com a redemocratização. E nós temos neste quadro todo as pesquisas eleitorais, temos os programas de rádio e televisão, os debates, e tudo isso vai sendo instrumentos para a captação de votos e nos informar a respeito das propostas que existem. E há manifestações que, apesar de todos esses aspectos positivos, que eu digo da redemocratização, da democracia, da festa democrática, enfim, há muito desencanto por parte de várias pessoas. E eu vejo que esse desencanto, superficialmente, até por não ser um analista político, a gente pode detectar através de alguns elementos, como os planos de governo. Se nós nos determos a ler todos os planos de governo, eles não são muito longos, tanto dos candidatos para presidente como para os candidatos a governador do estado, nós vamos ver que as frases, elas mudam, mas estão todos dizendo a mesma coisa sem dizer nada, ou seja, sem dizer como irão cumprir aquilo. Então nós vemos lá uma série de verbos: apoiar, fortalecer, mudar, priorizar, que isso tudo entra no campo das boas intenções. Mas como fazer isso, nós não encontramos em nenhum deles. E, logicamente, que este é um aspecto que ele conduz a, digamos, a manifestações genéricas ou evasivas somente para vender aquele produto, considerando que nós temos agências de publicidade, marketing, enfim, que trabalham com os candidatos desta forma, como um produto a ser passado. Mas aí acontece que quando nós temos o aspecto verdadeiro depois da eleição, há aí certamente o aspecto desse desencanto que eu falei. Porque fica o dito pelo não dito, usando uma linguagem popular. E as desculpas que nós estamos acostumados, elas são sempre as mesmas, A realidade é diferente, o orçamento não permite, eu peguei toda uma desestruturação deste ou daquele. Mas aí a população fica se perguntando o que fazer. Afinal, estamos num país que o voto é obrigatório, por exemplo. Então, não votar, justificar, rasurar o voto, votar em branco, acho que nada disso. A meu ver, ele proporciona alguma coisa diferente. O que nós precisamos fazer é estar atento às informações, ouvir bastante, procurar nos informar sobre todas essas propostas, todas essas maneiras que estão sendo colocadas. Porque há um ingrediente muito interessante nos últimos anos, que aquela imprensa livre, que não está cooptada por esse ou por aquele, ela consegue contrapor muitas dessas informações ou desta propaganda dita enganosa, confrontando dados. E isso é muito positivo. E também nos faz ter condições de analisar melhor e definirmos o que é alguma coisa que não pode ser feita de qualquer jeito, que é o nosso voto. Ele realmente é aquele momento em que nós temos que, enquanto cidadãos, colocar ali não aquelas paixões ou aquelas coisas que possam parecer que irão acontecer, sonhos. Não, temos que partir da realidade, porque o nosso voto, ele nos dá consequência direto depois, ao nosso cotidiano. Aos partidos, aos candidatos, enfim, é interessante que eles já tenham assimilado que esse desencanto da população é muito ruim e que procurem aproximar mais aquilo que é dito na campanha do que efetivamente será possível de fazer. Todos sabem, hoje nós temos todos os dados, todas as informações à disposição. Então não há ninguém que possa chegar e dizer que desconhecia isto ou aquilo. Isso não é bom e isso compromete sempre as próximas eleições. Embora que cada eleição é um aprendizado e é uma grande caminhada
que felizmente o Brasil está fazendo desde 1989. Boa tarde.